Amém? Todo culto de ceia, eu tenho tirado esse momento para ensinar mais sobre a ceia do Senhor, para ministrar um pouco mais, trazer entendimento para que a igreja participe da ceia do Senhor com coração e com entendimento. E hoje eu quero trazer mais uma palavra, e como os irmãos sabem, a palavra da ceia, ela geralmente vai parecer um pouco mais um estudo do que uma pregação ou um sermão. Então, hoje eu quero trazer uma palavra sobre o simbolismo do pão e do cálice, tá? Então, o tema da mensagem de hoje é o pão e o cálice, dois símbolos e seus propósitos. Amém? Então, se você está anotando, já anota aí o pão e o cálice, dois símbolos e os seus propósitos. Na ceia do Senhor, nós usamos esses dois símbolos que eles apontam para o sangue e para o corpo de Cristo, para o corpo e para o sangue de Cristo. O pão apontando para o corpo de Cristo e o cálice apontando para o sangue de Cristo. Esses significados, eles são claros, eles são evidentes. Eu acredito que até quem não é crente sabe ou conhece, pelo menos, né, mesmo que só de ouvir falar desses dois significados: o pão, o corpo de Cristo, e o cálice, o sangue de Cristo. Mas fazemos uma pergunta, né? A princípio é só a título de aprendizado, de modo didático. Nós sabemos que Deus de fato criou todas as coisas para o seu propósito. Então Deus não faz nada de modo aleatório e depois ele pensa no que vai fazer. Deus, é óbvio que ele criou todas as coisas para o seu propósito. Mas poderíamos, a fim de aprendizado, de modo didático, nos perguntar: por que Cristo escolheu o pão e o cálice, o vinho? Ele poderia ter escolhido tantas coisas, né? Ele poderia ter escolhido a tapioca, né? Vamos fazer uma tapioca e o açaí, né? Ele poderia ter escolhido tantas coisas. Mas ele escolheu o pão e o vinho dentro de uma cultura, dentro de um povo. E quando nós olhamos ao Antigo Testamento, nós vemos que o pão e o cálice, ou a taça de vinho, eles são símbolos que trazem muitos significados. E esses significados, tanto do pão como da taça de vinho, do cálice, eles podem nos ajudar a entender a mensagem ou o porquê da escolha desses dois elementos. Jesus, ele quando institui a ceia, ele institui num período da Páscoa. E nós entendemos que a ceia é a nossa Páscoa e representa a nova aliança. Mas quando ele vai falar da nova aliança, por favor, depois liga aqui a fonte, por favor. Quando ele vai falar da nova aliança, ele pega o pão, pega o cálice, ele fala: este é o meu corpo que é dado por vós, comei e façam isso em memória de mim. E quando ele pega o cálice, ele fala: este é o meu sangue, sangue da nova aliança, façam isso todas as vezes que vocês beberem em memória de mim. Como eu falei, esses significados de corpo e sangue já são claros, mas a escolha do pão e a escolha do vinho tem significados profundos para que a gente possa entender que não é somente um símbolo de um corpo e de um sangue, mas por que do corpo? Por que do sangue? O porquê desses símbolos? Se nós olharmos em Gênesis, quando Abraão sai de uma guerra e ele vence vários reinos apenas com 318 homens, quando ele sai dessa guerra, ele encontra com um rei
que habitava na terra ali de Jerusalém, chamado rei de Salém. O nome dele era Melquisedeque. E de todos os despojos que Abraão recebe, ele pega a 10ª parte, ou seja, o que a gente chama de dízimo. Ele pega a 10ª parte e dá a esse rei. E diz a palavra que esse rei deu a Abraão pão e vinho e o abençoou. Quando nós olhamos para a Páscoa, nós vamos ver pão e vinho. Quando nós olhamos aos sacrifícios, nós vamos ver pão e vinho. Quando nós olhamos ao tabernáculo, nós vamos ver pão e vinho. Então, o pão e o vinho, na cultura de Israel, eles têm significados profundos. E eles nos ajudam a entender melhor e nos ajudam a entender mais profundamente o sacrifício de Jesus por nós. E é isso que eu quero ministrar à sua vida nessa noite. O pão e o cálice, 2 símbolos e seus propósitos. Vamos começar então pelo simbolismo do pão. O pão, o primeiro simbolismo que eu quero trazer para vocês, eu poderia trazer vários, mas eu vi alguns assim mais evidentes. O pão no Antigo Testamento, ele tinha o símbolo da provisão divina. Você pode repetir comigo? Provisão divina. Então, pão no Antigo Testamento, o que ele representava? Provisão. A provisão de Deus para o seu povo. Lá em Êxodo 16, você vai encontrar uma história que é muito conhecida por todos. O povo já estava no deserto e o povo dizia que estava com fome. E naquele momento eles clamaram ao Senhor e o Senhor enviou algo do céu. O que o Senhor enviou do céu? O maná. A palavra maná significa o que é isso? É uma pergunta, o que é isso? Alguns historiadores, arqueólogos dizem que o maná era tipo um pão de mel. Ele era meio adocicado. E ele caía do céu. E ele caía de segunda a sexta. A palavra de Deus diz que eles não poderiam guardar o maná. O maná de segunda eles teriam que comer na segunda. Na terça eles comeriam na terça. Se eles guardassem de segunda para terça, na terça-feira o de segunda estragava. Mas acontecia algo sobrenatural toda sexta-feira. Caía o dobro de maná do céu. Caiu o dobro. Porque no sábado ou no Shabat, no dia do descanso, eles não deveriam pegar pão para comer. E o milagre é que o único maná que não estragava era o maná da sexta-feira. No sábado, ele continuava comestível. Então você percebe que a mensagem que Deus nos dá é de provisão. Jesus, fazendo alusão ao maná na oração do Pai Nosso, ele diz: o pão nosso de cada dia. Alguns teólogos apontam que essa faz alusão ao maná. Que Deus a todo momento providencia para o seu povo. Às vezes nós andamos tristes, angustiados, preocupados, mas saiba que o nosso Deus é o Deus de toda provisão. Às vezes a gente anda preocupado com o dia da manhã, com as contas, com problemas de saúde, sejam quais forem, mas Deus é um Deus de provisão. Então o maná era um pão que descia do céu e era uma provisão direta de Deus para o seu povo. E o maná então se torna um símbolo de provisão e de dependência de Deus. Se você olhar comigo, abre comigo Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Deuteronômio capítulo 8, no versículo 3, diz assim: E o Senhor te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, ou seja, o pão que veio do céu, que você não conheceu, porque você perguntou o que é isso, por isso deu o nome de maná, para te dar a entender, olha só, que o homem não viverá só de pão.
mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então é muito mais do que Deus providenciar coisas materiais para nós, mas é entender que as coisas só chegam na nossa vida se Deus pela sua boca liberar sobre nós. Se Deus pela sua palavra liberar e falar, alcance ele, alcance ela, que isso aconteça, que se faça, que seja feito. Nós vivemos da provisão da palavra de Deus. Mas Jesus, ele diz, eu sou o verdadeiro maná. Ao lermos João capítulo 6, vamos lá? Olha o que Jesus diz. João capítulo 6, a partir do versículo 48. Diz assim: eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná do deserto e eles morreram. Ou seja, o maná não teve como dar vida eterna a eles. O maná era temporário. Agora, este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Então Jesus, ele se compara ao maná, porque diz a palavra que o maná descia do céu. Só que ele fala, o maná que descia do céu era temporário, era uma comida temporária. Os pais de vocês comeram e morreram, mas eu sou o maná que desce do céu. E quem comer deste pão não vai morrer. E aí no versículo 51 ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei a vida pelo mundo. Então, quando você come do pão da ceia, você está se alimentando de Cristo. É um símbolo que aponta para este pão que desceu do céu. Não um pão terreno, não um pão que a gente come e volta a ter fome, ou um pão que a gente come e um dia vai deixar de comer, se Deus assim não nos arrebatar primeiro, nos chamar para si e deixaremos de comer desse pão. Mas Cristo é o maná verdadeiro. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E comer da sua carne não é canibalismo, como muitos aqui nesse texto de João 6 entenderam. Mas comer da tua carne é se relacionar com Ele, é se entregar a Ele, é se alimentar dEle, das suas palavras, dos seus ensinamentos e do seu espírito. Então todos que se alimentam de Cristo, ou seja, do seu espírito, da sua palavra, que tem Cristo como a sua provisão, todos esses viverão eternamente. Então, se o pão ele tinha símbolo, se ele era um símbolo de provisão, então quando você pega o pão, você está dizendo, Jesus é a provisão da minha vida. Mas preste atenção, é muito mais do que providenciar coisas materiais. Jesus ele pode te providenciar bênçãos materiais, amém? E que Ele te providencie, que Ele abra as portas, te abençoe e te prospere. Mas nós temos que ter em mente que um dia nós ficamos com a dependência e uma dívida diante de Deus o Pai. Todo ser humano pecou. E todo ser humano contraiu uma dívida diante de Deus. Mas quem poderia providenciar o pagamento dessa dívida? Quem poderia providenciar o pagamento dos nossos pecados? Somente o pão vivo que desceu do céu. Então Jesus como pão, ele aponta, se o pão, o maná, é providência de Deus para nos alimentar materialmente ou fisicamente,
O pão vivo Jesus é a providência de Deus para nos tornar inocentes diante dele. O pão Jesus é a providência de Deus para pagar e perdoar os meus e os seus pecados. Então, quando você pegar o pão da ceia, você olha para ele e entenda que um dia Deus olhou para você e viu que você não tinha como pagar essa dívida, mas ele providenciou o pagamento. E o pagamento se chama Jesus Cristo. No Antigo Testamento, o pão também representava outra coisa. Qual é a segunda coisa que o pão representava no Antigo Testamento? No Antigo Testamento ele vai falar sobre os pães da propiciação. Qual é outro símbolo, perdão? Primeiro símbolo, pão vivo, maná, providência. Segundo símbolo, os pães da propiciação. Nome difícil, né? Propiciação, que bagulho é esse? A gente não fala esse negócio no português. Propiciação. Mas eles também eram conhecidos como pão da presença ou pão da face. Levítico capítulo 24, vamos lá? Levítico capítulo 24. Versículos 5 ao 9. Vou acompanhar ali para poder ganhar tempo. Diz assim: também tomarás da flor de farinha, e vocês vão fazer com a farinha 12 pães. Cada pão será de 2 dízimas de 1 efa. Vamos até o versículo 9. E vocês vão colocar os pães, imagina uma mesa agora, e vocês vão colocar 12 pães em 2 fileiras, 6 pães em cada fileira, sobre a mesa pura. Era uma mesa de ouro, dourada, né? Pura, de ouro, perante o Senhor. E sobre cada fileira vocês vão colocar incenso puro, né? Não é aquela varetinha, não, tá? Incenso ali era aroma, perfumes, para que seja para o pão. Então provavelmente algum aroma de comida, né? E será o quê? Uma oferta. Antes, uma palavrinha ali, memorial. Façam isso em memória. Uma oferta memorial. Assim a ceia. A ceia é um memorial. É um pão memorial, como o pão da face, como o pão da presença. Façam isso em memória. E a oferta queimada perante o Senhor. Em cada dia de sábado, isso vai ser colocado em ordem perante o Senhor continuamente. Ou seja, enquanto existir isso, isso aí ia ser feito pelos filhos de Israel e por aliança perpétua. E será de Arão e seus filhos. Ou seja, somente os sacerdotes, presta atenção, somente os sacerdotes poderiam comer aquele pão. E Cristo nos fez o quê? Por isso que não crente não pode participar da ceia. Ele não foi feito sacerdote ainda. Compreende ou não? Porque só sacerdotes podem comer desse pão. Hoje você pode comer da ceia porque Cristo te fez sacerdote. Amém? E eles vão comer no lugar santo, na presença de Deus. Aonde está Deus agora, irmãos? Em nós. 2 ou 3 estarei, por isso comemos pão não sozinho, não, ceia não é sozinho, ceia em comunhão com os irmãos. Amém? Porque é uma coisa santíssima para eles, das ofertas queimadas ao Senhor por estatuto perpétuo. Então esse pão representava todas as 12 tribos, por isso eram 12 pães. E todo sábado o que eles faziam? Eles trocavam, os sacerdotes pegavam aquele pão, comiam daquele pão e botavam pães novos. Então toda semana eles faziam isso. E esse era chamado pão da propiciação, ou pão da presença, ou pão da face. E por quê? Porque esse pão representava que todo Israel estava presente diante do Senhor. Por isso era pão da presença, ou estavam diante de Deus, face a face, representados pelo pão. Por isso que ele fala que era um memorial. Não tinha
como todo o povo ficar ali dentro do tabernáculo diante da presença de Deus. Então eles colocavam 12 pães representando todo o povo. E quem é o representante diante de Deus de todos nós? Quem é o sumo sacerdote que nos representa diante de Deus, irmãos? Jesus. Ele é o pão da presença. Ele é o memorial diante de Deus. Ele é a oferta memorial diante de Deus, representando a minha vida, representando a sua vida. Meu irmão, Deus não se esquece de mim, não se esquece de você, não é porque a gente é bonzinho ou bonitinho, não. Eu sei que esse irmão que está do seu lado é a coisa mais linda que você já viu na tua vida. Mas Jesus não esquece dessa pessoa, não é pela beleza dela. Jesus não esquece dela, de mim, de nós, porque tem um pão diante dele, chamado Jesus Cristo. E o interessante é que a Bíblia diz que essa oferta era uma oferta contínua. A presença desses pães sobre a mesa de ouro representava uma oferta contínua diante de Deus. Era um lembrete constante. Deus olhava para aquele pão e lembrava: eu tenho uma aliança com o meu povo. Quando Deus olha para Jesus, ele fala: eu tenho uma aliança com vocês. Eu tenho uma aliança com a minha igreja. Era o pão da presença, era o pão da face. Nenhum ser humano pode ficar face a face com Deus e sair vivo. Mas existe um Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que está diante da presença de Deus, por mim e por você. E só não somos mortos e consumidos nos nossos pecados, porque Deus o Pai está olhando para a oferta que foi feita por Ele. Esse pão aponta para Jesus. Quer ver? Hebreus capítulo 7, versículo 25. Hebreus capítulo 7, versículo 25 diz assim: portanto, Jesus, está falando de Jesus esse texto, Jesus pode também salvar de modo perfeito e eterno todos aqueles que através dele, por ele, seja pela oferta dele, se chegam, se aproximam a Deus. E você sabe o significado da palavra oferta? Se aproximar. Então, pela oferta memorial, lembra? Memória de mim, os pães são memorial. Pela oferta memorial de Jesus Cristo, nós nos achegamos a Deus. E olha o que ele diz, o que Jesus faz. Jesus vive sempre para interceder por mim e por você. Assim como os pães da presença estão diante da face de Deus, como uma oferta memorial por todo o povo, assim Cristo, de uma vez por todas, nos salvou de modo perfeito, completo e pleno. Nós não precisamos de mais nada nem ninguém. Jesus é o nosso suficiente Senhor e Salvador. Está constantemente diante do Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você. Ele é o pão da presença. O terceiro simbolismo do pão que eu quero trazer para você, esse aqui é um pouco mais conhecido, é o pão sem fermento. Em hebraico ele é chamado de mitzvah, que é o pão sem fermento, é o pão da ceia que a gente usa na ceia. Ele é chamado de mitzvah e ele era um símbolo de pureza. Êxodo capítulo 12, versículo 15. Quantos estão entendendo? Diga amém. Vamos seguir então. 7 dias comerás os pães ázimos. A palavra pão ázimo significa pão sem fermento. Ao primeiro dia vocês vão tirar o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, ou seja, fermentado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Símbolo de impureza. Fermento é símbolo de impureza. Quando Jesus queria falar da hipocrisia dos fariseus, ele falava o quê? Tome cuidado com o fermento
dos fariseus, porque ele queria apontar para um símbolo de impureza. Mas por que na Páscoa eles tinham que comer pão sem fermento? Lembre-se que a palavra Páscoa, Pessah, significa passagem. E a Bíblia fala que eles tinham que passar rápido, que eles tinham que sair rápido. Então isso simboliza que na fuga apressada do Egito, o povo não tinha tempo de esperar alguma massa levedar ou fermentar. Então o fermento, ele era símbolo de corrupção. Fermento era símbolo de pecado. Fermento era símbolo de orgulho. Não confunda o fermento que Jesus usa na parábola do reino, que ele diz o reino de Deus é como uma mulher que pega uma colher de fermento e espalha na massa. Aí ele está dizendo que o fermento se espalha e faz crescer. Mas na sua grande maioria o fermento era símbolo de pecado, orgulho, soberba ou corrupção. Então o pão sem fermento, ele simbolizava, primeiro, santidade. Segundo, pressa, porque não dava tempo de esperar o pão levedar, não dava tempo de esperar a massa descansar, fermentar, crescer para depois assar. Então fazia o pão sem fermento, e ele também remetia para a libertação do povo do Egito. E na última ceia, Jesus ele pega do pão, ele parte o pão e ele diz: isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso todas as vezes em memória de mim. Então quando Jesus quebra o mitzvah, ou seja, que é o pão sem fermento, ou pão ázimo, que ele quebra ou ele parte esse pão, é uma representação do seu corpo morrendo na cruz por mim e por você. Ou seja, um corpo santo, sem pecado, representando a nossa libertação. Mas libertação do que, pastor? Libertação do pecado e da morte eterna. O outro símbolo que nós temos na ceia é o cálice. Não esse aqui, que esse aqui está com Coca-Cola, tá, gente? Mas é o cálice com vinho. E o cálice, vamos agora falar sobre o simbolismo do cálice e do vinho. Um dos símbolos do cálice no Antigo Testamento, além da alegria, porque muitas das vezes o Salmo fala do vinho como símbolo de alegria do seu povo, mas o Antigo Testamento também usa o cálice como símbolo de juízo, como um símbolo da ira de Deus. Então, beber o cálice do Senhor, muitas das vezes poderia simbolizar o julgamento de Deus, receber o julgamento divino, receber da ira de Deus. Vamos ler Jeremias 25:15. Jeremias 25:15 diz assim: porque assim me disse o Senhor Deus de Israel: toma da minha mão este copo de vinho, ou cálice do vinho do furor, da ira, e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviei. Então muitas das vezes, quando Deus queria trazer juízo por conta do pecado do povo, ele utilizava o símbolo do cálice cheio de vinho. Isaías 51:17, vamos lá? Isaías 51:17 diz assim a palavra: desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice da sua ira, a taça de vinho do seu furor. Bebestes e sorvestes os sedimentos do cálice do atordoamento. Então muitas das vezes o cálice naquela cultura era visto como juízo de Deus sobre os pecados, não somente do seu povo, mas de todas as nações. Ao lermos Apocalipse capítulo 16, não precisa abrir sua Bíblia, que é o capítulo inteiro, nós vamos ver ali o simbolismo de 7 taças de Deus derramando juízo sobre a terra. Então, quando Deus vai derramar da sua ira sobre a terra,
ele simboliza como 7 taças cheias de vinho ou cálices sendo derramado sobre a terra. Se nós olharmos nos evangelhos, tanto de Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos ver que Jesus, perto do momento de dor, de julgamento, de morte, ele faz uma oração: Senhor, se possível, passa de mim o quê? Este cálice. Porque cálice apontava para julgamento, para ira, para dor, para sofrimento. Então, quando Jesus diz, passe de mim este cálice, Jesus está utilizando este símbolo de dor e de sofrimento. Mas quando nós olhamos Isaías 53, vamos lá? Eu vou abrir aqui na minha Bíblia. Isaías 53, olha que lindo. O profeta Isaías, ele nos dá um vislumbre do que Jesus fez por nós. Se nós olharmos o versículo 4, vamos lá no versículo 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Jesus levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi moído, machucado, por causa das nossas iniquidades. E o castigo, o juízo, a ira de Deus, que hoje pode nos trazer a paz, caiu sobre ele, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, ou seja, por conta do seu sofrimento e da sua dor, nós fomos curados, sarados. Versículo 7. Ele foi oprimido, ele foi afligido, mas não abriu a sua boca. E como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim não abriu a sua boca. Olha o versículo 10. Todavia, o Senhor agradou-se em moê-lo, ou seja, o Senhor depositou, ou seja, sobre ele toda a ira que viria sobre a humanidade, caiu sobre Jesus, fazendo-o enfermar. E quando a sua alma se puser a expiação, por expiação do pecado, ou seja, pagamento dos pecados, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Sabe o que isso nos aponta? Cálice, símbolo de ira, de julgamento de Deus. Irmãos, toda a humanidade está em pecado. Toda a humanidade caiu em pecado. Não há um justo sequer, não é isso que a palavra diz? Não há um justo. Todos pecaram e foram afastados da presença e da glória de Deus. E Deus, que é justo, preste atenção, Ele tem que matar o pecador, porque o pecador merece a morte. Não há nada em nós que possa mudar essa sentença. Então, o cálice da ira de Deus, quando nós falamos do sangue que nos paga os pecados, é justamente o que nós lemos em Isaías 53. É que toda a ira de Deus e toda a morte que eu e você, nós merecíamos, caiu sobre Jesus. E Ele é, aí vem as palavrinhas difíceis, expiação, propiciação, mas vamos colocar no nosso português, Ele é o pagamento pelos nossos pecados e pela dívida que nós tínhamos com Deus. Então todas as vezes que você pegar do cálice, você entenda ira de Deus. Não é somente
porque é um líquido vermelho e parece com sangue. Não é somente isso. Esse cálice aponta para a ira, para você entender que um dia a ira de Deus estava sobre a tua vida, mas por causa de Jesus Cristo, essa ira não vai alcançar você. Como as cartas do apóstolo Paulo nos diz, que ele nos livra da ira vindoura. Agora esta ira ainda está sobre todos aqueles que não têm Jesus como seu Senhor e Salvador. Então cálice é muito mais do que um símbolo no sentido de vermelhinho parecer com sangue, mas é um sentido de que um dia Jesus pagou, ele me livrou da ira que viria sobre a minha vida. Por isso nenhum homem pode se salvar. Nós somos salvos através de Jesus Cristo. E o segundo simbolismo de cálice que eu quero falar com você, ele é um pouco mais subdividido. Ele é o cálice da Páscoa judaica, chamado de Seder, ou Seder, mas eu acho que é Seder a pronúncia correta. Ele é o cálice da Páscoa judaica. Nas festas da Páscoa, eles fazem um grande jantar. E nesse jantar, ele tem 4 etapas ali. E essas 4 etapas são celebradas com um cálice de vinho. Quando Jesus ele estabelece a ceia, ele está justamente num jantar de Páscoa. Justamente pegando os cálices de vinho e fazendo este simbolismo com o vinho. E esse vinho ele representa 4 coisas que nós vamos ver em Êxodo capítulo 6, do versículo 6 e 7. Então são 4 etapas, são 4 tipos de cálice, são 4 tipos de vinho. Êxodo capítulo 6 diz assim, olha, isso aqui é da Páscoa. Portanto diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, que vos tirarei de debaixo da escravidão e da carga dos egípcios. E eu livrarei vocês da servidão. E eu resgatarei vocês com braço estendido e com grandes juízos. E aí no versículo 7 diz assim, e eu vos tomarei para serem meu povo, e eu serei vossos Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo da escravidão, ou seja, das cargas dos egípcios. Por que no jantar de Páscoa, no Seder, eles usam 4 taças? Porque elas representam, volte lá no versículo 6, por favor. 4 atitudes de Deus para nós. Isso aqui não é pregação não, tá? Eles fazem isso aqui. Jesus fez isso aqui. Qual é a primeira? Tirarei vocês do Egito. A segunda, livrarei vocês. A terceira, resgatarei vocês. E a quarta, está lá no versículo 7, tomarei vocês para serem meus filhos. Então quando eles estão no jantar de Páscoa, eles fazem, vamos colocar assim para você entender, como se fosse 4 brindes, lembrando que um dia o Senhor tirou do Egito, o Senhor livrou do Egito, ele resgatou do Egito e tornou o povo de Israel o seu povo. É nesse simbolismo que Jesus pega o cálice, ele parte o pão, e é nesse momento de brinde que ele pega o cálice e ele fala, este cálice é a nova aliança feita no meu sangue. Jesus dá um significado perfeito e completo para a Páscoa. Alguns teólogos dizem que nesse momento, quando ele pega o cálice, era o terceiro cálice, que era chamado de cálice da redenção ou do resgate. E aí no terceiro cálice, que era justamente o cálice do resgatarei vocês, ele pega e diz, este é o cálice da nova aliança. Mas o interessante é que todos os cálices vão apresentar a Cristo. Tudo aponta para Cristo. Vamos ver o primeiro cálice? Êxodo capítulo 6, versículo 6. O que diz? Versículo 6. Vamos lá, olha aí na sua Bíblia. Tirarei, está ali. Vos tirarei debaixo da escravidão dos Egito. Então o primeiro cálice é a libertação. Vamos ver se Cristo nos libertou? Colossenses capítulo 1, versículo 13. O que diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13?
o qual nos tirou da potestade ou do império, das trevas, e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, Ele nos tirou do império de Satanás, da morte, do pecado, e nos levou para o reino de Deus, para o reino de Cristo. O primeiro cálice, que era o cálice da libertação, ele fala: eu tirarei vocês da escravidão. Meu irmão, hoje, através do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus, o Senhor te tirou das garras do pecado. O Senhor te tirou das mãos de Satanás, meu querido. E Ele disse: nada nem ninguém pode arrebatar você das minhas mãos. O apóstolo Paulo escreve lá em Romanos capítulo 8, nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem futuro, nem principados, nem potestades, nem dor, nem fome, nem espada, nem mortandade, nada, nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós fomos libertos. O segundo cálice, ele fala: livrarei vocês. Lá em Êxodo ele fala: livrarei vocês. Vamos ver se fomos livres. João capítulo 3, versículo 17. A gente pega muito 16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Mas vamos lá. João capítulo 3, versículo 17. Olha o que diz. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo, Jesus, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse o quê? Salvo. Por que Jesus não enviou? Por que Deus não enviou Jesus para condenar o mundo? Pergunta. Resposta: porque o mundo já está condenado. Nós precisamos entender isso. Olha aqui para mim, deixa ele lá. O mundo jaz no maligno. O mundo já está condenado. Mas existe uma maneira de nós nos livrarmos dessa condenação. Somente reconhecendo, entregando tudo que temos e tudo que somos a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Olha o que diz o versículo 36, João capítulo 3, versículo 36. Olha o que diz. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então Jesus não vai enviar a ira. As pessoas que não têm Jesus, elas já estão debaixo da ira. O mundo já está julgado e só existe um caminho para a vida, e o seu nome é Jesus. Só existe um caminho para que o juízo e a ira de Deus não venha sobre a humanidade. O seu nome é Jesus. E aí o terceiro cálice é o cálice da redenção. Ele diz: eu vos resgatarei. 1 Pedro capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 21. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 ao 21, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados ou comprados da vossa vã maneira de viver. O terceiro cálice é o cálice do resgate. Vos resgatarei. Então, quando Pedro fala isso, ele está usando essa linguagem dos cálices. Você não foi resgatado com ouro ou com prata, porque essas coisas o homem dá valor. Dizia um pregador, né? Que essas coisas no céu são tão sem valor que Deus usa para fazer chão, para a gente pisar em cima. Ruas de ouro, a gente vai pisar em ouro. É coisa de chão. Porque a nossa verdadeira riqueza se chama Jesus Cristo. Então não foi com coisas vãs e corruptíveis que nós fomos comprados. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Olha, versículo 19, vamos até o 21. Mas vocês foram comprados, olha, com o precioso sangue de Cristo. Como? Ou seja, igual de um cordeiro que foi imaculado, ou seja, que não tem pecado. Um cordeirinho branco, puro, perfeito, sem defeito, que foi entregue para morrer e derramar um sangue no nosso lugar. Versículo 20.
o qual na verdade no outro tempo foi conhecido ainda antes de existir mundo. Meu irmão, você tem que entender que o mundo só existiu porque Cristo morreu antes mesmo de existir. Na linearidade da história, isso aconteceu em Jesus, ali em Israel, há 2025 anos atrás. Na linearidade da história, mas na eternidade, o mundo só pôde existir porque Deus resolveu se entregar. Compreende isso? Mas foi manifestado nesses últimos tempos, ou seja, nos nossos dias, por amor a vocês, o versículo 21 diz, e por Ele, por Jesus, vocês passaram a crer em Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e deu glória a Ele, para que a vossa fé e a vossa esperança estivessem em Deus. Então o cálice, o terceiro cálice, o cálice da redenção, mostra isso. Olha, eu paguei um preço, você é meu. Todas as vezes que você pegar o cálice e você olhar para ele, você fala assim, eu tenho um dono. Alguém me comprou. Eu era um escravo. No sentido do Antigo Testamento, escravo dos egípcios, e Deus comprou eles para a liberdade. Nós não fomos escravos no Egito, mas todos aqui fomos escravos do pecado. Alguns escravos de vícios terríveis. Todos escravos do pecado, mas de modo um pouco mais particular, escravos de vícios, escravos de enfermidades, escravos de angústias, escravos de promiscuidades, mas de tudo aquilo que poderia nos escravizar, nós fomos comprados, e hoje nós temos o sangue de Jesus que nos liberta. E o último cálice que eu quero falar com vocês, lá diz assim, vos tirarei, vos livrarei, vos resgatarei, e vos tomarei para ser meu povo. Fala de filiação e aliança. João capítulo 1, do versículo 11 ao 13, diz assim, João capítulo 1, de 11 a 13, diz assim, Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Versículo 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em seu nome. E olha o que diz o versículo 13. Os quais não nasceram da carne ou do sangue. E aí ele está falando assim, não é a linhagem de Maria, de José, o sangue humano que importa. Mas ele fala assim, vocês não nasceram de vontade humana nenhuma, não foi de um relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher, mas vocês nasceram da vontade de Deus. Então ele está falando que o sangue de Cristo revela a vontade de Deus, que vocês sejam o meu sangue, a minha família, os meus filhos, todos aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, foram feitos filhos de Deus. Ao pegar o cálice, lembre-se que você foi liberto do império das trevas e agora passou para o reino. Ao pegar o cálice, lembre que você foi liberto da morte, da ira de Deus. Ao pegar o cálice, lembre-se que você foi comprado e agora você tem um dono, você pertence a ele. E ao pegar o cálice, lembre-se que o teu dono não te trata como um escravo, mas te trata como um filho. Ele não somente nos comprou, ao nos comprar, ele nos adota. Ele não me comprou para trabalhar na empresa dele. Ele me comprou. E aí a gente chega e falando, ei patrão, como é que eu vou trabalhar? Ele fala, você não é meu servo, você é meu filho. Eu vou te dar o meu nome. Você vai carregar o meu nome. E a gente chega diante de Jesus como
o filho pródigo: eu não sou digno de ser teu filho, me faz um empregado. Ele fala: mas você é meu filho, você foi adotado, você tem o meu nome. Meus irmãos, diante de tantos símbolos que nós podemos falar sobre o pão e o cálice, só nos resta uma atitude: nos rendermos, confessarmos os nossos pecados, dizer para Deus o quão digno Ele é e quão indigno nós somos. Não tem como chegar diante da mesa do Senhor, diante desses símbolos, com soberba, com arrogância, olhando para nós e achando que nós somos alguma coisa. Por isso o apóstolo Paulo, ele fala: olha, diante de tantos esses símbolos, chegue diante dessa mesa com o coração arrependido, examinando a vocês mesmos, vendo a sua condição de pecador, confessando os seus pecados. Aqueles que não têm Jesus Cristo, reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Aqueles que têm Jesus, reavaliando a sua vida cristã, o seu relacionamento com Ele, confessando os seus pecados, reconhecendo esta indignidade, entendendo de fato, meus irmãos, a nossa miséria diante de quem Ele é e do que Ele fez. Não tem outra atitude. Pegar o pão e o cálice e entender que hoje eu não podia pagar a minha dívida, mas o pão da providência pagou por mim. Que por causa do meu pecado e da minha miséria eu não posso me relacionar com Deus, mas o pão da face, o pão da presença me representa diante dele. Que por causa da minha miséria e do meu pecado eu não posso estar diante da presença de Deus, mas veio um pão puro, sem fermento, e se entregou por mim. Que diante da minha miséria eu merecia o juízo e a morte, a ira de Deus sobre a minha vida. Mas alguém falou, não porque era pecador, mas porque nos amou, levou toda essa culpa em nosso lugar, como um cordeiro que nos substitui. Éramos para nós estarmos lá naquela cruz, mas Ele nos substituiu e nos libertou, nos tirou, nos resgatou e nos tornou filhos. Somente entendendo isso é que a gente chega com o coração puro, porque Cristo nos purificou, examinando a nós mesmos e depois comendo e bebendo. Que Deus possa trazer cada vez mais esclarecimento da sua santa, viva, poderosa e eficaz palavra aos nossos corações. Espero que essa palavra possa ter esclarecido mais coisas na sua mente, te fazendo entender a importância da ceia. Não é um teatro, meus irmãos. Não é um teatro. É um memorial. É uma oferta memorial. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos passar a ceia do Senhor. Quero convidar a diaconisa Tânia, diácono Humberto. Quero convidar a diaconisa Sandra. E vou chamar a diaconisa Nancy, para nós estarmos passando para o momento da ceia. Ao receber do pão e do cálice, é o seu momento de exame, de confissão de pecados, de reconhecimento que sem Cristo nada somos. Nós não nos salvamos. Ele é o pão, Ele é o vinho. Diz a palavra em Romanos 11:36, porque dele,
por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Que foi traído, pegou o pão, ergueu os céus, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isso todas as vezes que vocês comerem em memória de mim. Comamos todos. De modo semelhante, erguendo o cálice aos céus, deu graças, o cálice da bênção, da libertação,
cálice da redenção, da filiação. Disse: este é o cálice que representa a nova aliança que é feita no meu sangue. É o cálice que representa que você foi comprado, que você foi liberto, que você se tornou filho e que a ira que viria sobre você caiu sobre Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado. Não poderíamos pagar, Senhor, a nossa dívida com o Pai, mas o Senhor se entregou por amor. O Senhor abriu mão da sua glória. O Senhor se esvaziou de si mesmo. Se tornou semelhante a homens pequenos, limitados. Se tornou um servo e serviu até a morte, e a morte de cruz, para que hoje eu e meus irmãos pudéssemos estar diante do Pai, justos, porque o Senhor nos justificou, limpos, porque o Senhor nos limpou. Muito obrigado, Senhor. E é em Ti que nós nos apoiamos, é em Ti que confiamos, e faremos isso todas as vezes que comermos e bebermos, até que o Senhor venha. Muito obrigado, Senhor. Obrigado. Bebamos todos. Amém? Chegamos assim ao final de mais um culto, de mais uma ceia, com muita alegria, gratidão no meu coração. Amém? Conseguiram colocar? Então vamos ver um pouquinho do que foi hoje de manhã. A palavra diz que quando eles estavam lá no momento da ceia, tendo cantado um hino, partiram para o Monte das Oliveiras. O pastor Sérgio sempre termina a ceia com essa passagem, né? Tendo cantado um hino, foram para os Montes das Oliveiras. E hoje nós vamos ver ali, né, como foi um pouquinho da nossa manhã aqui na igreja. Foi? Conseguiu? Foi um pouquinho do que foi feito hoje. Eu gostaria também, né, de pedir a Deus, aos irmãos aí que aplaudisse a todo mundo que organizou isso aí, tá? Foi muito bom, obrigado e parabéns de verdade a quem organizou, amém? Depois coloca lá no grupo esse vídeo aí, pode colocar isso aí também, tá? E aí o pessoal que tiver foto, que tirou foto, vai passando aí pra quem... Lá no grupo de vocês, né, que eu fiquei sabendo aí que eu fui excluído de um grupo, né? Aí depois vocês colocam lá no grupo da igreja, até pra gente repostar nas redes, tá? Vamos ficar em pé e vamos assim orar e encerrar o culto ao nosso Deus nessa noite. Pode, por favor, ligar a luz. Senhor, eu agradeço ao Senhor pela ceia, pela sua palavra, pelo dia de hoje mais uma vez. Meu coração muito se alegra. Eu agradeço ao Senhor pela sua misericórdia e bondade. E quero abençoar a vida dos meus irmãos em teu nome. Que o Senhor abençoe a tua vida, tua família, tua casa, teus filhos, teus sonhos, seus projetos, que sejam todos alcançados pelo Senhor. Que amanhã, a sua segunda-feira, seja uma segunda-feira de bênçãos. Sua semana seja uma semana de vitórias. Que o Senhor abençoe a obra das tuas mãos. Que haja vida, saúde, paz
e prosperidade sobre todos vocês. Que o Senhor alcance vocês com a misericórdia, que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Revelem a glória de Deus aonde vocês forem, aonde vocês estiverem. E que o Senhor conceda na vida de vocês a paz e o amor que excede a compreensão humana, hoje e para todo sempre. Amém. Abençoe o irmão que está do seu lado. Nós encerramos em nome de Jesus. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar e elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou.